Olá, estou aqui de volta para falar dessa que é a nossa segunda grande civilização da Antiguidade Clássica, que é Roma Antiga. Né? Então, antes de mais nada, eu acho interessante nós situarmos Roma, a civilização romana, geograficamente. Né? A civilização romana ela se organizou na Península Itálica, onde hoje em dia é o país europeu Itália. Né? Aqui no norte a gente tem no Istmo, né? Istmo é a parte da península que está grudada ao continente. Nós temos os Alpes, aqui no leste o Mar Adriático, no oeste o Mar Tirreno e no sul, né, o Mar Mediterrâneo, né, principalmente aqui o Mar Mediterrâneo. A gente tem aqui também um pouco a leste o Mar Jônico, tá? Falar de Roma, né? Para começar a falar de Roma, a gente precisa falar sobre a sua fundação. E a fundação de Roma é envolta numa série de lendas. Né? Então, a principal lenda sobre a fundação de Roma é o que a gente chama de mito de Rômulo e Remo. Né? E eu vou explicar para vocês como é que acontece esse mito. Né? Segundo a narrativa de um poeta chamado Virgílio, né, numa obra que ele escreveu chamada Eneida, os romanos eles descendem de Enéas, que seria um herói troiano que teria fugido para a Itália, ali para a região da Península Itálica, logo após a Guerra de Troia, né, em que os gregos teriam destruído a cidade turca de Troia. Reza a lenda, então, que os gêmeos Rômulo e Remo descenderiam justamente desse Enéas. Tá? E Rômulo e Remo teriam sido jogados no rio Tibre, né, por ordem de Amúlio, que era um rei que queria usurpar, queria pegar o trono para si. Né? Só que as crianças não morreram, pelo contrário, foram amamentadas por uma loba e posteriormente criadas por um camponês. E quando ficaram adultos, eles resolveram voltar para destronar Amúlio. Né? Conseguiram e os irmãos tiveram a função de fundar Roma. Só que por volta de 753 a.C., Rômulo acaba se desentendendo com Rêmulo Rômulo acaba se desentendendo com Remo e assassinando o seu irmão. Então Rômulo acaba se transformando assim no primeiro rei de Roma, tá? Na realidade, gente, Roma formou-se, né, saindo lendas à parte, formou-se através da fusão de uma série de pequenas aldeias de pastores, latinos e sabinos, né, que se situavam mais ou menos ali às margens do rio Tibre. Né. Depois de conquistada pelos etruscos, é que a gente chegou a ter a formação de Roma como uma verdadeira cidade-estado também. Né. Para fins didáticos, nós dividimos a história de Roma em 3 fases. Nós falamos de Roma como monarquia, né, de 753 até 509 a.C. Falamos da República Romana, de 509 até 20 a.C., até 27 a.C. E de Império de 27 a.C., século I a.C., portanto, até o século V, em 476, quando Roma é invadida por um povo germânico chamado Érulo, e a gente tem a queda de Roma, ou seja, é a invasão dos Érulos, a capital ocidental do Império Romano, que tinha sede justamente em Roma. Para a gente começar a falar da primeira fase de Roma, que é a fase da monarquia, né? Nesse período a sociedade era formada por basicamente 4 classes sociais, né? Eram as classes básicas. Em primeiro lugar nós temos os patrícios, que eram a classe dominante, possuidores de terra, gado, direitos. Formava assim então a aristocracia, né? A nata da sociedade romana. Logo abaixo vinham os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses, pequenos proprietários. Eles eram livres, mas eles não tinham direitos nem propriedades, tá? Logo abaixo vem os clientes, que viviam numa situação de dependência com relação aos patrícios. E na base da pirâmide social, os escravos. E a escravidão em Roma acontecia por dívidas ou por guerras. Né? A gente já discutiu isso em algumas aulas anteriores, falando que a questão da escravidão ela é muito comum na antiguidade após a ocorrência de guerras. Né? O povo vitorioso normalmente costuma
pegar o território para fazer parte do seu império, normalmente é um império, e escravizar a população, né, que foi derrotada, tá? Na monarquia romana, o rei ele exercia, então, acumulava, né, as funções executivas, religiosas e principalmente judiciais, tá? Ele era assistido também pela Assembleia Curiata, né, que era formada por 30 chefes de família do povo, né? A função da Assembleia Curiata ela vai mudando ao longo dos séculos, mas eles eram basicamente responsáveis por elaborar leis, recursos jurídicos, confirmar a eleição do rei, né? E em certos períodos a Assembleia Curiata deteve mais poder do que o Senado, né? Então o Senado ele também existia na monarquia romana e ele era composto apenas por patrícios, ou seja, apenas patrícios possuíam cargos no Senado, poderiam ser senadores e eles acabavam sendo assessores do rei, né, que era quem tinha e era também os senadores, aqueles que tinham poder de vetar leis e algumas atitudes do rei que eles considerassem erradas, tá? O que acontece é o seguinte, o rei ele vai se aproximando pouco a pouco da plebe, e isso acaba descontentando os patrícios. Até que no ano de 509 a.C., portanto século VI a.C., o último rei etrusco foi deposto, né, através de um golpe político, e a gente tem o fim da monarquia e o início da nossa segunda fase da Roma Antiga, que é a fase da República, tá? A República, gente, romana, ela foi de 509 a.C. até 27 a.C., né? E significou um momento de afirmação do Senado. O Senado passa a ser o órgão de maior poder político entre os romanos, tá? O poder executivo acabou ficando a cargo das magistraturas, que eram ocupadas somente pelos patrícios. Ou seja, quando o rei, lá na época da monarquia, se aproxima dos plebeus, os patrícios dão um golpe, né, para que o Senado seja a instituição mais poderosa, né, e anule, assim, então, algumas conquistas dos plebeus. A República Romana ela foi marcada por luta de classes, então, entre os patrícios e os plebeus. E os patrícios acabavam lutando para preservar alguns privilégios e para defender seus interesses políticos e econômicos, né? E os plebeus lutavam, pelo contrário, pela extensão de seus direitos, que até então tinham sido anulados, porque na República quem estava no poder eram os patrícios, e patrício não gostava de plebeu, tá? Por volta de 449 a.C. a 287 a.C. também, os plebeus acabaram se organizando em 5 revoltas e conseguiram algumas conquistas, tá? O período da República Romana é um período marcado por expansão territorial. Durante um evento, um conflito chamado Guerra Púnica, foram utilizados inclusive elefantes como animais de combate, né? Foi até uma coisa que quem gosta de Game of Thrones, na batalha final lá de Game of Thrones, a gente teve aquele negócio, o exército do fulano vai usar elefantes, né? É uma alusão a essa Guerra Púnica. A primeira etapa das conquistas romanas ela foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir de por volta do século IV a.C. A segunda etapa de expansão romana foi no início das guerras de Roma contra Cartago. Essas aí teriam sido as guerras púnicas, que ocorreram de 264 a.C. até 146 a.C. E em 146 a.C., então, Cartago é totalmente destruída, né? E em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era romana. Então, os romanos eles acabam se apoderando de toda a bacia do Mediterrâneo. Deixa eu só ver como é que a gente está de tempo para eu ter o controle certinho de como está acontecendo a nossa aula, que eu estou combinado de vocês, da gente fazer aulas de no máximo 15 minutos também para não ficar cansativo e para eu poder colocar essas aulas no YouTube, né? A República Romana, gente, ela acaba entrando em crise, né, por volta do século II a.C., né? Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção. E o número de escravos ultrapassava o número de homens livres, porque já que eles conquistaram muitos territórios, muitos povos foram escravizados, né? A violência, então, contra os escravos acabou causando dezenas de revoltas escravas. Uma das principais delas foi liderada por Espartaco.
foi uma revolta ocorrida entre 73 e 71 a.C. À frente das forças rebeldes havia Espartaco, né, que ele chegou a ameaçar de fato o poder romano. Para equilibrar as forças políticas, então, já que tinha mais escravo, cidadão não livre, do que cidadãos livres, o que a gente vai ver é que o Senado indica 3 líderes políticos ao consulado. São eles Pompeu, Crasso e Júlio César, formando então o primeiro triunvirato. Né? Os triunviratos, então, são a fase final da República Romana, em que Roma é controlada por 3 pessoas ao mesmo tempo, justamente para tentar amenizar um pouco as revoltas escravas que estavam causando muita instabilidade social na civilização romana. Né? Com a morte de Júlio César, foi instituído então o segundo triunvirato, que era constituído dessa vez por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. Né? As disputas de poder entre eles eram frequentes, tá? E Otávio acabou recebendo do Senado o título de príncips, ou primeiro cidadão, né? O principal. Né? E essa foi a primeira fase, né? Quando ele é colocado como príncips, a gente tem aí a primeira fase de um império disfarçado. Tá? E a gente vai, então, para a terceira e última fase da história da civilização romana, que é a fase do Império. A fase do Império vai de 27 a.C. até o ano de 476, no século V depois de Cristo, né? E a gente pode ver aqui um mapa com as conquistas territoriais dos romanos. Gente, Roma tomou conta de todo o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é essezinho daqui, tá? O primeiro imperador romano, então, chama-se Otávio Augusto. Foi aquele que tinha feito parte do segundo triunvirato lá no finalzinho da República, do qual a gente falou, aquele que recebeu o título de príncipes. E Otávio Augusto reorganizou a sociedade romana. Ele acabou ampliando a distribuição de pão e de trigo e de lazer, né, divertimentos, diversão pública, né, constituindo então assim a política do pão e do circo. Né? Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Foram elas, né? Os principais imperadores romanos são Tibério, foi durante o império de Tibério que Jesus Cristo foi crucificado, Calígula, Nero, Tito, Trajano, Adriano e Marco Aurélio. O Império Romano entra em decadência por volta de 235, tá? Quando o Império começou a ser governado pelos chamados imperadores soldados, cujo principal objetivo era justamente apenas combater as invasões dos povos estrangeiros. Do ponto de vista político, o século III acabou se caracterizando por um período de grande anarquia militar. Foi um período de apenas meio século, né, em que Roma teve cerca de 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Então, um período realmente de muita instabilidade. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Ainda temos alguns segundos hoje. Vou tentar terminar essa aula o mais rápido possível. Né? O que acontece é que com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre os 2 filhos de Teodósio. Um deles ficou com o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o outro ficou com o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Em 476, o Império Romano do Ocidente acabou se desintegrando e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado assim pelos historiadores um marco divisório da antiguidade para a Idade Média, tá? Caracterizado pela ruralização da sociedade. Ou seja, a partir do momento que o povo érulo invade a capital ocidental do Império Romano, Roma, né, as pessoas fogem das cidades para o campo. Então é aí que a gente tem a transição da antiguidade para a Idade Média, que é uma sociedade totalmente rural, totalmente feudal. Tá? Da poderosa Roma, acabou restando apenas o Império Romano do Oriente, que só viria a se desintegrar lá no século XV, no ano de 1453, a partir da invasão do povo turco. Tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de Roma. Beijinho pra vocês.